edição do Abanorte Fruit Connections começa agora. Certifique-se de que o seu celular está no modo silencioso. Para a sua segurança e de todos, informamos que o local do evento conta com brigadistas treinados, extintores, além de saídas de emergência devidamente sinalizadas e iluminadas à esquerda do salão. Toda a estrutura está regularizada e aprovada pelo Corpo de Bombeiros. Em caso de necessidade, pedimos que sigam as orientações da equipe de apoio e segurança do evento. Senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem-vindos ao segundo dia da 5ª edição do Abanorte Fruit Connections, a origem do futuro. A Abanorte tem a honra de recebê-los para o maior evento da fruticultura brasileira e internacional. Este evento é realizado pela Abanorte, a Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas, a maior associação regional de fruticultores do Brasil, com os grandes parceiros Sebrae, Sindicato Rural de Janaúba, Sistema FAENG, Senar, com apoio a Agrofrutas, Unimontes, IMA, EPAMIG, EMATER e do BDNG. Como patrocinador Origem, contamos com o Governo Federal, através do Banco do Nordeste, com o Governo de Minas, através da CEMIG, Agro e CODEG. Atenção! Também com a FAENG, Senar, Cicobi Credivac, a Farm Digital, a Granset e Sigenta. Agradecemos aos nossos patrocinadores líderes, o Governo Federal, através da Codevasf e Embrapa, a Prefeitura de Janaúba, a Oroplast, a Ecoflex e Norte Sul Ferro e Aço. Nossos agradecimentos a todos os expositores, apoiadores e a imprensa falada, escrita e televisionada. No material do participante, no verso da pasta e do seu crachá, estão disponíveis os QR Codes do site do evento com a programação completa do aplicativo Abanorte. Baixe o novo app e tenha acesso à cotação de frutas referência nacional. E do circuito gastronômico 100% norte-mineiro. São bares, restaurantes e hotéis que aderiram ao movimento e disponibilizam no cardápio pratos e bebidas compostos com as 7 principais frutas produzidas da região. São elas: banana, manga, limão, mexerica, pocã, mamão, uva e cacau. Eu quero registrar a presença do engenheiro agrônomo Rafael de Sá, inspetor do CREA de Montes Claros, e também do engenheiro agrônomo Luiz César Vessiani, presidente da Agro Norte de Minas. Eu quero lembrar vocês que durante o dia de hoje nós teremos também uma palestra de tradução simultânea. Hoje conectamos pessoas, tecnologia e propósito para discutir os caminhos que estão moldando o futuro do agro. Pessoas, sucessão e continuidade do agro. O futuro do agro não se herda, se constrói com diálogo, preparo e visão entre gerações. Para iniciarmos esse dia maravilhoso, esse segundo dia do Fruit Connections na sua 5ª edição, eu quero chamar ao palco com os aplausos de vocês Mário Salimon. Ele vai abordar comunicação intergeracional do agronegócio. Obrigado. Pode pôr aquela. Isso, já deixar a frase. Beleza? Obrigadão. Tá. Obrigado. Bom dia, galera. Tudo bem aí? Todo mundo animado. Eu sei que a festa ontem foi longe, estava muito boa, hein? Eu me lembrei de uma música agora de manhã. Não sei se vocês lembram do Gilberto Gil, que era assim: abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate e anoitecerá mamão.
Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que janeiro doce manga venha ter também. Essa é boa. Fiquei vendo essas frutas. Fruta é uma coisa tão linda, né? Aí eu me lembrei dessa música. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a Banorte. Obrigado a vocês pela presença. Estarem aqui logo cedo para ouvir uma palestra técnica. Uma palestra que tem um pouco cara de conferência, tem bastante conteúdo, mas eu acho que é importante a gente falar dessas coisas, né? Nós estamos vivendo um momento na sociedade muito significativo, de muita mudança. E não que as mudanças não tenham acontecido antes. A gente sempre teve mudanças, mas elas estão acontecendo num passo muito rápido agora. E isso pede com que a gente se adapte. E a adaptação depende de interação, de integração das pessoas. E a gente não consegue fazer isso sem comunicação, né? É sobre isso que eu vou falar hoje. Comunicação entre gerações e como isso impacta sucessão, contratação, negociação e todos os nossos processos de negócio. Eu penso que o agro vive esse desafio que é invisível, e esse desafio é o desafio da comunicação entre as gerações. Sem atravessar essa ponte, a gente não vai conseguir resolver os problemas que vêm pela frente. Nós estamos vivendo uma nova realidade. Essa nova realidade tem a ver com o processo de ruptura da previsibilidade. No século XX, a gente tinha mudanças, mas os horizontes eram mais previsíveis. Era possível você fazer planejamentos de longo prazo e se aferrar a esse planejamento. Era quase como se você pudesse fazer uma programação, apertar um botão, se sentar e ficar assistindo a coisa acontecer, porque ia acontecer conforme aquele script. A gente passava às vezes décadas sem ver mudanças substantivas. Os ciclos de aprendizagem eram mais rápidos que as mudanças. Hoje as mudanças acontecem num ritmo que a gente não consegue acompanhar. Você está entendendo como funciona uma nova versão do ChatGPT e eles já lançaram 2 depois daquela. E isso afeta o modo como a gente se sente em termos de segurança de seguir vivendo a nossa vida e se relacionar no mundo dos negócios, se relacionar em família e tudo mais. Então é lógico que isso aí afeta o modo como a gente funciona, e existe hoje uma nova ecologia do risco, né? Porque nós estamos vivendo uma sobreposição de transformações de ordem geopolítica, econômica, ambiental, e tudo isso afeta o modo como a gente vive, porque tudo isso acontece de maneira interdependente. O que acontece na economia afeta o ambiental, o que acontece no ambiental afeta a agricultura, o que afeta a agricultura afeta a economia, e assim por diante. É lógico que nossa psique está também sendo afetada, as nossas emoções e o modo como a gente se sente, e obviamente o modo como a gente se relaciona. O nome que algumas pessoas do meio acadêmico deram a esse momento que nós estamos vivendo é permacrise, ou seja, é uma crise permanente. A definição que eu coloquei entre aspas aqui é essa: é um estado de transformação contínua, onde a crise não é uma exceção, mas a nova normalidade operacional. Sabe quando a gente vai no mar e leva um caixote? Alguém aí já levou um caixote? Vem a onda e dá aquele pé de ouvido na gente, a gente rola e aquela coisa toda, aí você começa a se organizar e levantar. O que acontece? Vem outra onda e já te pega de novo. E o que está acontecendo quando a gente fala de permacrise é exatamente isso. Você tem aí, no caso eles colocaram aqui, né, Covid, por cima disso uma recessão, por cima disso mudança climática, e tudo isso vai se sobrepondo, e a gente tem essa situação difícil que pede mudança permanente. Mudança no sentido de que as nossas fórmulas tradicionais de lidar com problemas, de lidar com gestão, não valem mais. As formas tradicionais vão durar, talvez, se você usá-las, por um pequeno tempo. Elas vão logo se mostrar insuficientes, porque preservar a continuidade depende muito da gente deixar de lado o modo como as coisas aconteciam antigamente, para pensar em ajustes estruturais permanentes. O que acontece é que a incerteza, ao invés de ser algo que acontece de vez em quando e a gente tem que lidar com isso, passou a ser o ambiente em que a gente opera. A incerteza é o sistema operacional sobre o qual a gente roda os nossos processos todos, e é lógico também os nossos processos de negócio.
Então, quando a gente vai formular uma estratégia, a gente tem que levar isso em conta. E é óbvio que quando a gente vai pensar em sucessão, não há como deixar de lado essa questão da permacrise, das mudanças, do pano de fundo que está acontecendo e afetando o modo como nós tomamos decisões. Mais do que nunca, a sucessão não é você formular uma situação em que existe uma herança sendo transferida, uma herança de bens. O grande legado que a gente tem que transmitir hoje é uma inteligência que mantenha o sistema vivo. Então, o objeto da sucessão, o verdadeiro objeto da sucessão, é a transferência de capacidade de se manter o sistema viável sob essa pressão da permacrise. Então, na verdade, o que acontece é isso: nós temos que parar de pensar em momentos estanques para pensar em processos que estão sempre em movimento. Não é só uma fotografia, é um filme. Quando nós estamos falando de estudo, existe uma infraestrutura invisível que é a comunicação estratégica. Eu penso que nos meus quase 40 anos de experiência profissional, o problema principal que eu encontrei nas organizações e nas relações é comunicação. E o que é comunicação? É um mecanismo de coordenação. A gente ordena conjuntamente as coisas quando a gente consegue criar coisas em comum na nossa vida. Em qualquer tipo de relação, o que nós estamos fazendo o tempo todo é tentando coordenar para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente combinou que as coisas deveriam acontecer com outra pessoa, não é verdade? Só que muitas vezes a gente pensa em comunicação muito como uma transmissão unilateral de informação. Vocês vão ver que nos nossos modelos mais comuns de comunicação, na verdade nós estamos falando de informação. Quando você está assistindo televisão, existe uma transmissão unilateral de informação. Alguém está mandando informação para alguém. E a gente espera que todo mundo entenda da mesma forma, e não é assim que acontece, porque as pessoas vivem em contextos diferentes, e isso faz com que elas interpretem as informações de uma maneira completamente diferente. No agro, nós estamos falando aqui, quando a gente fala muito livremente em duas gerações bastante diferentes, vamos pensar, vamos usar palavras bem simples para não ter eufemismos aqui, que assim é velho e jovem, né? Eu me sinto tranquilo para falar isso, porque eu passei de 60, então eu sou velho, teoricamente, né? Então, as pessoas mais velhas têm um pensamento que é muito arraigado na experiência, é uma experiência construída no longo prazo, num mundo que era mais controlável. E as gerações mais novas estão muito acostumadas com mudanças, e mudanças que acontecem de uma maneira veloz. Então, se você passar uma informação, a mesma informação, para duas pessoas de gerações diferentes, elas vão interpretar, obviamente, essa informação de maneiras completamente diferentes. E quando elas forem se coordenar, elas vão ter dificuldade se elas não tiverem conversas muito sinceras, muito francas, e não tiverem principalmente a vontade e a boa vontade de escutar a outra parte. Então a gente tem que ver a sucessão como um processo estratégico que não começa no momento da transição formal, jurídico, institucional. É algo que vem sendo trabalhado desde que as pessoas decidiram fazer coisas em conjunto, decidiram produzir, decidiram compartilhar um patrimônio em conjunto. Então não é um produto específico, não é um momento, é um processo de longo prazo que muitas vezes já começou lá atrás, e a gente não fez isso de forma intencional e começou de maneira bagunçada, começou com ruídos de comunicação, começou com mágoas, com entendimentos equivocados sobre a outra pessoa. Eu entendo a sucessão como um processo de transmissão de contexto. E quando nós estamos falando de transferir controle, mas mais do que isso, de transmitir o raciocínio que ordenou as tomadas de decisão ao longo do tempo, eu estou falando de um sistema que tem muitas variáveis invisíveis, porque nós geralmente trabalhamos, qualquer pessoa, com base em intuição. Se a gente não tem uma estratégia clara e não estrutura isso em projetos e não comunica isso bem, nós estamos falando de variáveis invisíveis. A minha visão sobre o território, a minha visão sobre a sociologia das pessoas com as quais eu me relaciono, os profissionais que trabalham comigo, os vizinhos que eu tenho de terra, o governo da minha localidade,
o meio ambiente e os recursos naturais. Essas interações todas geram na nossa cabeça um sistema de tomada de decisões que é cheio dessas variáveis invisíveis. Transmitir essas variáveis invisíveis é um desafio muito grande em qualquer processo de sucessão. Então, o que tem que acontecer em primeiro lugar é uma decodificação do raciocínio do construtor ou da construtora. Essa decodificação significa que a gente tem que explicitar aquilo que está tácito, que está escondido dentro da cabeça da gente, pensando em critérios de avaliação de risco, leituras do cenário, o modo como a gente entendeu tudo isso que eu falei antes aqui do território, do ambiente, das relações, e principalmente o modo como isso orientou as nossas tomadas de decisão historicamente ao longo do tempo, porque a gente vai construindo um jeito de fazer as coisas. Eu duvido que tem uma pessoa aqui, não interessa a idade, que não tenha pelo menos umas 20 manias. A gente é cheio de mania. E essas manias, elas são cristalizações, coagulações do comportamento nosso ao longo do tempo. Mas isso vem de dentro da gente de uma maneira que não é muito clara para quem está do lado de fora. Quem está do lado de fora só vê às vezes uma pessoa, essa pessoa é chata, essa pessoa é quadrada, antiquada. Ou então os mais velhos olham para os mais novos falando, essa galera é mais nova.